Bem-vindos ao canal Moi. Desejo a todos momentos agradáveis e relaxantes ao ouvir as histórias. Meu irmão me roubou porque eu não lhe dei $2.000, mas meus pais estão com raiva de mim porque mandei seu filho de ouro para a prisão. Olá a todos. Tenho 35 anos e sempre tive uma relação estranha com meu irmão Steve, de 37. Mesmo quando éramos crianças, ele era um encrenqueiro, enquanto eu era o típico garoto entediado que sempre estava com os livros. Nunca nos demos bem. Ele nunca colocou sua vida nos trilhos. Na verdade, ela piorou com os anos. Já foi preso por todo tipo de coisa. Provocar brigas, se despir e ficar bêbado em público e, em uma ocasião, até por posse de drogas. Tem sido estressante para toda a família, sempre tendo que tirá-lo da cadeia ou buscá-lo na delegacia. De alguma forma, ele sempre age como se seu estilo de vida o tornasse durão, enquanto eu sou exatamente o oposto, e ele costuma zombar de mim por ser tão certinho. Frequentemente diz: a vida não vale a pena se você não se meter em problemas de vez em quando. Sempre achei isso uma bobagem. Somos adultos com responsabilidades. Não preciso brigar com alguém na frente de um bar para me divertir. Tenho meus livros e saídas com amigos para isso. Ele apenas me chama de careta por pensar assim. Reconheço que sou um pouco nerd. Sou engenheiro de sistemas e trabalho com satélites, especificamente na forma como eles se comunicam. Um assunto fascinante, eu sei. A empresa para a qual trabalho tem contratos com o governo, o que significa que preciso de uma autorização de segurança que é revisada periodicamente. Então pode apostar que me esforço para manter minha vida completamente limpa. Muito limpa. Acho que nunca sequer recebi uma multa de trânsito. Meu trabalho me permite viver confortavelmente e me sinto muito satisfeito com ele. Não posso me dar ao luxo de perdê-lo. Envolver-me nos problemas do meu irmão poderia me custar o emprego. Provavelmente você entenderá por que não passo muito tempo com ele. Não é que eu não goste dele. Simplesmente não gosto de estar por perto por causa da facilidade com que ele se mete em problemas. Decidi parar de passar tempo com ele no dia em que quase nos meteu em uma briga em frente a um bar por uma besteira. Um cara esbarrou nele e Steve começou a xingá-lo. A situação rapidamente escalou e eu tive que afastá-lo antes que virasse uma briga de verdade. Ele ficou irritado por eu não deixá-lo terminar. Meus pais, por outro lado, sempre foram um pouco indulgentes demais com as travessuras de Steve. Quando ele era adolescente, tinham a atitude de que ele amadureceria. Agora ele é um adulto e eles insistem que ele só precisa de uma chance para endireitar a vida. Do meu ponto de vista, eles falharam. Permitiram seu comportamento problemático, inventando desculpas para ele, e agora ele não consegue manter um emprego sem ser demitido por brigar ou roubar dinheiro do caixa. Seria quase digno de pena se não fosse tão patético. Você pode imaginar quão humilhante é receber uma ligação do gerente adolescente do seu irmão mais velho, dizendo que ele foi preso de novo. Quando meus pais perceberam que eu não ia me envolver em seus problemas, se voltaram contra mim. Não é que me tornaram um pária, mas não estavam felizes com minha decisão e aproveitavam cada oportunidade para me lembrar disso. Ambos me acusaram de abandonar meu irmão mais de uma vez. Minha mãe até disse que eu era snob por ter uma casa boa e um bom trabalho. Tentei explicar que não ia consentir com ele se ele não tentasse melhorar. Um dia, faria algo realmente estúpido, cometeria o crime errado ou se meteria com a pessoa errada e arruinaria sua vida para sempre. Meus pais não gostaram que eu chamasse de criminoso comum, embora fosse, e paramos de nos falar com frequência depois disso. Não me sentia bem perdendo contato com eles, mas também não ia me rebaixar se eles me insultavam por defender meus limites. Recentemente, Steve estava pedindo dinheiro. Isso não é raro. Ele sempre pede $20 ou $50 toda vez que me vê. Tento não fazer disso um hábito, mas de vez em quando o ajudava, muito ocasionalmente. Um dia, ele veio me visitar em casa. Como de costume, pediu dinheiro, mas dessa vez queria $2.000. Isso é muito, então, naturalmente, perguntei para que ele precisava. Ele se mostrou muito evasivo e se recusou a me dar uma resposta direta. Tinha esperança de que ele pudesse me dar uma razão razoável. Suponho que esperava que ele dissesse que queria se inscrever em um curso ou até comprar um carro para começar a trabalhar como motorista de aplicativo. Algo que mostrasse que ele estava tentando melhorar. Caramba, eu teria dado $5.000 se fosse esse o caso.
Realmente quero ver Steve se dar bem por conta própria. Mas a falta de uma resposta clara me levou a concluir que ele tinha um uso menos digno para o dinheiro. Se ele estivesse tentando vender drogas ou algo assim, eu não queria fazer parte disso. Disse-lhe diretamente que não daria nada se ele não me dissesse para que precisava e me contasse os detalhes. Deixei claro que não podia me permitir envolver em algo duvidoso. Ele ficou bravo comigo por isso e disse que cuidar do meu traseiro era mais importante para mim do que ajudar a família. Apontei que tinha muito a perder se me envolvesse em algo problemático. Mas isso não era tudo. Acrescentei que me importava com ele e não queria que usasse o dinheiro para se colocar em perigo. Não ia dar dinheiro para ele começar a vender drogas, apostar ou qualquer outro esquema ilegal que tivesse planejado. Ele não gostou nada disso. Começou a gritar comigo, acusando-me de me achar superior a ele só porque tinha um bom emprego. Disse que eu tive sorte de ter nascido inteligente e que nunca precisei me esforçar. Sempre o mesmo argumento. Quando tentei ajudá-lo a colocar sua vida nos trilhos, ambos tivemos as mesmas oportunidades, mas eu as aproveitei. Não nasci inteligente. Trabalhei feito louco na escola e na universidade para aprender o que precisava. Ainda passo horas toda semana estudando para me manter atualizado tanto com linguagens de programação quanto aprimorando minhas habilidades profissionais. Nada me foi dado de presente, e eu disse isso a ele. Acho que eu também comecei a gritar naquele momento. Disse-lhe que sempre era culpa dos outros para ele. Sempre culpava nossos pais, a mim, seu chefe, seus amigos. Falei que ele nunca mudaria sua vida se não começasse a assumir a responsabilidade por seus atos. Ele parecia tão irritado que pensei que fosse me agredir. Em vez disso, simplesmente saiu furioso, batendo a porta ao sair. Sabia que ele estava bravo, mas pensei que ali terminaria tudo. Ele ficaria irritado por alguns dias e, eventualmente, voltaria quando precisasse de algo. Mas dessa vez foi diferente. Alguns dias após a discussão, saí para dar uma volta de bicicleta à noite. Queria comprar algumas coisas em uma loja próxima e pensei que o exercício me faria bem. Fiquei fora por apenas 40 minutos, mas ao voltar, algo parecia estranho. Demorei 1 minuto para perceber o que era. As luzes da sala estavam acesas quando entrei, e eu tinha certeza de que as tinha apagado antes de sair. De repente fui tomado pelo medo. Alguém havia entrado. Não parecia faltar nada, e não havia sinais de que alguém tivesse revirado as coisas. Tinha uma TV e um PS5 na sala, e ambos ainda estavam lá. Comecei a pensar que minha imaginação estava pregando peças em mim, até que verifiquei meu quarto. Não era óbvio, mas claramente alguém havia mexido na minha mesa e gavetas. Algumas gavetas não estavam completamente fechadas, e sou muito meticuloso com isso. Quando verifiquei, o conteúdo estava bagunçado, como se alguém tivesse vasculhado tudo. Agora estava realmente assustado. Alguém esteve na minha casa. Lamento não ter instalado câmeras de segurança como planejava. Peguei meu celular, pronto para ligar para a polícia quando tive uma ideia estranha. Era um pouco absurda, mas meu Tesla estava na garagem. Havia uma boa chance de o intruso ter passado perto do carro para entrar na casa, o que significava que poderia ter sido capturado pelo modo sentinela do carro. Corri para o carro, peguei o pendrive e fui para o computador. Havia um vídeo daquela noite. Tive sorte. O ladrão tentou abrir a porta do meu carro enquanto entrava. Talvez estivesse procurando dinheiro ou algo de valor. Sem sorte para ele, mas esse movimento estúpido capturou o ladrão antes de colocar a máscara para arrombar uma janela. Não fiquei muito surpreso ao descobrir que era meu irmão. Ao perceber quão triste aquilo era, considerei minhas opções. A opção lógica era chamar a polícia, mas me senti dividido. É meu irmão, mesmo que seja um idiota que só toma decisões erradas. Também estava com raiva porque ele violou minha privacidade e segurança dessa forma. Parte de mim queria entregá-lo à polícia, junto com as evidências em vídeo, e que ele pagasse por seus erros de uma vez. Me acalmei e decidi verificar a extensão do roubo e dos danos primeiro. Fiz uma volta pela casa e fiz um inventário rápido. Depois de uma busca minuciosa, descobri que haviam sumido apenas dinheiro e algumas coisas pequenas de valor. O que realmente se destacava entre o que ele pegou foram um dos meus teclados mecânicos e 2 relógios. Era demais para ignorar. Não tinha mais de $100 em dinheiro por aí, mas os relógios eram caros. O teclado foi o pior.
Faço teclados mecânicos personalizados como hobby, e eles significam muito para mim. Também custam bastante. Este teclado em particular custava cerca de $500 e era um dos meus favoritos. Decidi dar uma chance a Steve e ligar primeiro. Esperava poder fazê-lo raciocinar e devolver minhas coisas, mas ele não facilitou. Admito que falei de forma ríspida, mas estava com raiva. Ele tinha acabado de invadir minha casa. Você entrou na minha casa, seu idiota? Perguntei. Ele não reagiu, apenas perguntou do que eu estava falando. Perdi a paciência e disse para ele não tentar mentir, pois eu tinha um vídeo dele tentando abrir meu carro. Ele ficou em silêncio por alguns segundos, provavelmente tentando decidir se mentia, caso eu estivesse blefando ou dizia a verdade. Acho que percebeu que não tinha saída, pois parou de negar. Sua brilhante razão para invadir minha casa. Ele precisava de $2.000 e eu não queria dar voluntariamente. Disse-lhe que era um nível de estupidez que eu não esperava nem dele. Ele ficou furioso, acusando-me de não me importar com a família. Segundo ele, era minha culpa, e eu o havia levado a fazer isso. Não pude acreditar que ele realmente achava que eu estava errado por não dar $2.000, como se isso justificasse invadir e roubar minhas coisas. Discutimos um pouco mais, e quando finalmente me cansei, disse que chamaria a polícia se ele não devolvesse minhas coisas imediatamente. Ele apenas riu e disse que eu não chamaria a polícia, pois ele só tinha pegado algumas coisinhas. Respondi que ele tinha até a manhã seguinte para devolver tudo, mas ele só zombou e desligou. Isso aconteceu algumas horas atrás, e aqui estou, tentando decidir o que fazer. Estou furioso, mas me sinto dividido. Por um lado, ele invadiu minha casa, me roubou e me culpou por isso. Não me sinto seguro enquanto escrevo isso. Por outro lado, ele é meu irmão. Chamar a polícia teria sérias consequências legais para ele, mas não é como se eu não tivesse tentado ajudá-lo antes. Meus pais também me odiariam por fazer isso. Acho que amanhã serei forçado a tomar uma decisão. Manterei vocês informados sobre como tudo isso termina. Atualização 1. Bem, fiz o que tinha que fazer. Dói, mas mantenho firmes minhas decisões, e Deus sabe que fiz tudo o que pude para resolver isso de forma pacífica. Na mesma noite da invasão, após minha postagem original, liguei para meus pais. Pensei que talvez eles pudessem fazer Steve entrar na razão. Afinal, odiariam vê-lo ir para a prisão. Acontece que o superestimei, pois imediatamente tomaram o lado dele. Meu pai disse que deveríamos nos proteger e que eu deveria ter dado dinheiro quando ele pediu. Basicamente, concordou com Steve, dizendo que era minha culpa ele ter invadido minha casa. Segundo ele, Steve estava passando por um momento difícil, e invadir para roubar deve ter sido sua única opção. Minha mãe não foi muito melhor, dizendo que Steve só tinha levado coisas pequenas e que eu deveria deixá-las ir facilmente. Expliquei que tudo o que ele havia levado era caro e importante para mim. Então ela sugeriu que eu desse os $2.000 e ele poderia devolver minhas coisas. Perguntei se ela realmente estava sugerindo que eu pagasse um resgate pelas minhas próprias coisas. Ela não teve uma resposta sensata. Também perguntei por que eles mesmos não deram os $2.000 e não obtive uma resposta convincente. Essa conversa me deixou desapontado e frustrado. Eles não foram de ajuda. Ambos decidiram que a culpa era minha por me recusar a dar os $2.000 e por ficar com raiva quando fui roubado. Cansei de justificarem o comportamento dele e decidi lidar com isso sozinho. Disse que chamaria a polícia na manhã seguinte se não conseguissem convencê-lo a devolver minhas coisas. Ambos perderam o controle. Meu pai me chamou de insensível, dizendo que eu estava arruinando a vida de Steve por causa de algumas coisas. Respondi que Steve já havia arruinado sua vida com suas escolhas e que eu não iria deixar que me arrastasse junto com ele. Desliguei depois disso, porque não havia mais sentido em continuar a conversa. Na manhã seguinte, minhas coisas ainda não haviam sido devolvidas. Dei a Steve uma última chance. Liguei para ele e disse que falava sério sobre chamar a polícia. Ele apenas riu e disse: "Você não vai chamar a polícia." Percebi naquele momento que ele não acreditava que eu realmente faria isso. Pensava que eu sempre cederia às suas besteiras, como quando éramos crianças e eu cobria para nossos pais, ou mais tarde quando buscava na delegacia ou no bar onde acabava. Foi nesse momento que decidi chamar a polícia. Steve é um adulto, e se eu permitisse que ele continuasse saindo impune, estaria limpando suas bagunças pelo resto da minha vida.
Então, eu fiz isso. Chamei a polícia e contei tudo. Eles vieram, mostrei os danos na minha janela e forneci o vídeo do meu Tesla. Os policiais tomaram minha declaração e confirmaram que era mais do que suficiente para apresentar acusações contra ele. Disseram que avançariam com a investigação e a prisão. Senti-me culpado enquanto falava com eles, mas também experimentei uma espécie de satisfação. Steve finalmente enfrentaria as consequências de suas ações. Dei-lhe uma chance e ele a rejeitou, então merecia o que estava por vir. Naquela mesma tarde, meus pais me ligaram furiosos. Steve havia sido preso e os havia chamado. Meu pai estava gritando, dizendo que eu estava destruindo a família e arruinando a vida de Steve. Minha mãe estava chorando ao fundo. Disse a eles que não era eu quem estava arruinando sua vida. Ele havia feito isso sozinho, e eles haviam dado suporte enquanto ele o fazia. Não os deixei continuar gritando comigo e desliguei. Não havia mais nada a dizer naquele ponto. Meu pai estava certo em uma coisa. Steve é reincidente. E os tribunais não foram indulgentes com ele. Apresentei o vídeo como prova e testemunhei em seu julgamento. Ele foi acusado de invasão e roubo. Com base no valor do que roubou, cometeu um crime grave e enfrentou uma pena considerável. Meus pais tiveram que fazer de tudo para contratar o melhor advogado de defesa que puderam. Disse a eles que não fazia sentido desperdiçar dinheiro, mas não me ouviram. Até disse que teria sido mais barato se tivessem dado os $2.000 que ele queria. Durante o julgamento, meus pais me demonizaram, dizendo que eu estava jogando a vida do meu irmão no lixo. Finalmente, cansei de ouvir seus insultos e disse que eles haviam arruinado sua vida por não criá-lo corretamente. Minha mãe chorou quando sugeri que ela era responsável por ele ir para a prisão, mas não consegui sentir pena. Afinal, era verdade. Eles poderiam ter tentado falar com ele, raciocinar com ele, convencê-lo de que havia ido longe demais, mas em vez disso o apoiaram. Que pena para eles que seu apoio estava do lado errado da lei. Não pretendo visitar Steve na prisão. Não faz sentido. Segundo meus pais, ele me culpa completamente. Esperava que ele aprendesse uma lição sobre responsabilidade, mas por enquanto, ao menos seu encarceramento me permitiu cortar contato com ele. Agora, meus pais também não falam comigo, mas não posso dizer que isso me incomoda muito. É uma pena que as coisas tenham chegado a esse ponto, mas não me arrependo das minhas ações. Não posso deixar que as más decisões e o estilo de vida imprudente do meu irmão me arrastem. Ele é suficientemente adulto para enfrentar as consequências de suas ações, e não vou me torturar por isso. Algo que surgiu durante o julgamento e em minhas discussões com meus pais é que os $2.000 que meu irmão queria eram para pagar dívidas. O mais irônico é que meus pais não queriam dar o dinheiro porque achavam que, uma vez que ele quitasse essas dívidas, contrairia outras. Mesmo assim, queriam que eu pagasse pelas dívidas do meu irmão, como se eles acreditassem que eu tivesse uma árvore mágica no quintal que me dá dinheiro enquanto durmo. Agora, meus próximos passos são instalar câmeras, porque não quero depender apenas da câmera do meu carro. Meu irmão está preso por um tempo, mas quando sair, não quero visitas indesejadas sem estar preparado. Isso inclui meus pais também, porque eles não estão nada felizes com o fato de seu filho de ouro estar preso, e tenho minhas suspeitas de que poderiam querer se vingar. Edição. Algumas pessoas sugeriram que eu me mudasse, o que não acho que seja o melhor para mim agora. Se eu me mudar dentro da cidade, não será muito difícil para ele descobrir onde moro. Além disso, tem meu trabalho, que não permite que eu peça uma transferência para outra cidade. Poderia procurar outro emprego, mas certamente gosto muito deste para deixá-lo. Especialmente se tiver que fazer isso por causa do meu irmão. Ele já afetou muito minha vida. Não quero que continue fazendo isso. Atualização 2. Em todos esses anos, as câmeras de segurança na minha casa não tinham sido necessárias para me proteger de meus pais ou do meu irmão. Na verdade, o único uso real delas até recentemente era oferecer um pouco de tranquilidade e talvez ajudar algum vizinho quando seu animal de estimação se perdia e passava pelo meu jardim. Mas era algo simples, que me dava uma sensação de paz, uma forma de sentir que tinha algum controle sobre quem se aproximava da minha casa. Mas tudo mudou quando meu irmão saiu da prisão. As câmeras passaram a ser uma ferramenta crucial e essencial para mim. E não porque meu irmão tivesse se reformado. Depois de tudo o que aconteceu,
Imaginei que ele não demoraria a tentar algo assim que tivesse liberdade. Sabia que sua liberação estava próxima. Então me mantive alerta, preparado para qualquer movimento que ele pudesse fazer. Verifiquei minhas câmeras, ajustei o sistema de alarmes e me certifiquei de que não havia ângulos sem cobertura. Sabia que se ele se aproximasse de minha casa, não hesitaria em chamar a polícia. Já tinha lhe dado todas as chances possíveis de corrigir sua vida, e ele decidiu ignorá-las. Ele já não era o irmão com quem cresci, pelo menos não para mim. Para minha surpresa, o primeiro mês passou e ele não fez nada. As semanas avançavam, e cada dia que passava sem novidades me surpreendia um pouco mais. Aos poucos relaxei e comecei a pensar que talvez seu tempo na prisão lhe tivesse dado uma perspectiva diferente, e que talvez estivesse focado em fazer algo diferente com sua vida. No entanto, mais tarde, soube a verdadeira razão por trás de sua aparente calma. Justo quando começava a me acostumar com a ideia de que tudo tinha terminado, ele apareceu. Foi de madrugada, por volta das 3 da manhã. Ninguém tenta ter uma conversa a essa hora, a menos que esteja procurando fazer algo mais do que falar. Não sei exatamente qual era a sua intenção naquela noite, mas estou certo de que não eram amigáveis. Mal tentou entrar em casa, o sistema de alarme disparou imediatamente, me acordando e alertando a polícia na hora. Isso foi suficiente para assustá-lo e fazê-lo fugir, mas não antes de ter causado danos em uma das minhas janelas ao tentar forçá-la. Quando a polícia chegou, revisamos as gravações das câmeras, e lá estava ele, em plena ação novamente, tentando entrar na minha casa. Após isso, a polícia foi direto para a casa dos meus pais, que era o lugar onde provavelmente estava hospedado, e lá o encontraram. Naquela mesma noite ele foi preso novamente, e assim, rapidamente, sua nova liberdade desapareceu. Na manhã seguinte, meus pais me ligaram, depois de muito tempo sem contato, e foi então que soube por que ele não tinha tentado nada antes daquela noite. Meus pais haviam pedido especificamente para que ele não fizesse nada contra mim. Eles sabiam que outra tentativa de se meter em problemas poderia levá-lo de volta à prisão e, aparentemente, estavam tentando mantê-lo sob controle. O irônico é que, mesmo depois de ter prometido que não faria nada, meu irmão se dedicou a roubar pequenas coisas da casa deles e vendê-las durante aquele mês em que viveu com eles. Por isso, disseram que eu estava arruinando todo o trabalho que tinham feito por meu irmão, todo o esforço que colocaram para que ele se recuperasse durante aquele mês. Então perguntei, o que achavam que ele faria se eu não tivesse alarme naquela noite? Será que pensavam que ele foi à minha casa naquela hora para me fazer o café da manhã e retomar nossa relação de irmãos? Tudo indicava que ele queria me roubar novamente ou até mesmo me machucar. Meus pais, no entanto, continuaram defendendo sua postura, dizendo que ele não faria isso. Mas já não podia confiar na palavra deles, muito menos na do meu irmão. Lamento que ele tenha voltado para a prisão e que agora ele ganhe mais anos, mas também lamento não lamentar nada disso. A maior parte da culpa é dele. Teve múltiplas oportunidades de mudar, de encontrar um caminho diferente, inclusive a vez em que dei a opção de devolver minhas coisas sem consequências. E, sem dúvida, outra parte da culpa, não menor, é dos meus pais. Eu apenas fiz o que qualquer pessoa faria no meu lugar. Entreguei as provas à polícia, como faria se fosse qualquer outra pessoa desconhecida entrando na minha casa. Porque, sendo honesto, é isso que ele é para mim agora. Atualização 3. Vamos com o que acho que será a minha última atualização, pelo menos por um bom tempo. Porque foi isso que meu irmão recebeu como punição por tentar entrar em uma casa sem permissão. Essa sentença é consideravelmente mais longa que a primeira, pois ele já tinha uma condenação pelo mesmo motivo. O mais curioso é que meus pais não tentaram contratar um advogado para ele desta vez. Não sei por que essa mudança tão repentina de não defender seu filho de ouro. Talvez finalmente tenham se cansado dele, de todo o desgaste emocional, dos problemas financeiros e do ciclo repetitivo que ele parece sempre repetir. Por outro lado, talvez simplesmente não tenham mais dinheiro após a última tentativa. Meus pais sempre foram da classe trabalhadora e não podem se dar ao luxo de pagar por um advogado cada vez que meu irmão decide ultrapassar a linha da lei. Suponho que as dívidas que contraíram da última vez ainda devam estar sufocando-os, o que é mais uma razão para não tentarem resgatá-lo desta vez. Enquanto isso, recebi uma carta do meu irmão desde a prisão.
Não esperava nenhum contato, muito menos algo que viesse de seu próprio punho. A carta não continha ameaças abertas, o que me indica que ele sabe que alguém provavelmente a leria. Mas, ainda assim, entre linhas, era claro o ressentimento. Dizia que tudo o que eu tinha feito não era próprio de um bom irmão, e que um dia a vida me devolveria o golpe. Não sei se ele amadureceu e percebeu que não pode continuar com a mesma atitude que o colocou 2 vezes no mesmo lugar, ou se era apenas uma ameaça velada, e quando ele se referia à vida, me dando o que mereço, estava falando dele mesmo quando saísse. Só que sabia que a carta não chegaria até mim se escrevesse algo assim. Talvez eu tenha feito mal, mas respondi à sua carta. Foi uma carta breve e concisa, diferente da dele que era mais longa, mas decidi fazer um resumo porque continha muitos detalhes pessoais que não queria tornar públicos aqui. Então apenas respondi com uma frase: a vida não vale a pena se você não se meter em problemas de vez em quando. Essa era a frase que ele costumava me dizer sempre que me chamava de chato ou careta, e achei irônica e apropriadamente relevante. Talvez eu também tenha me metido em problemas ao tomar a decisão de enfrentá-lo, mas ele seguiu seus próprios conselhos à risca, e agora está pagando o preço de uma vida cheia de problemas. À margem da minha situação com ele e com meus pais, as coisas na minha vida estão progredindo. Recentemente, surgiu uma possibilidade de promoção no meu trabalho, que inclui a oportunidade de me mudar para um novo escritório que estão abrindo em outro estado. Isso me permitiria sair daqui e cortar qualquer contato possível com ele quando sair. Ainda faltam anos para meu irmão sair, mas pelo menos estou me planejando pouco a pouco. Seria uma excelente oportunidade para crescer profissionalmente e, ao mesmo tempo, encerrar esse capítulo. E, se por algum motivo essa oportunidade de trabalho não se concretizar, sei que outras virão. Não é algo que me preocupa, porque tenho opções. E quando ele finalmente sair, é provável que eu já não esteja mais aqui. Espero que, quando ele sair, seja inteligente o suficiente para descobrir primeiro que me fui, em vez de invadir a casa do próximo proprietário. O que você achou dessa história? Fique à vontade para deixar seu comentário para que o Moi saiba. Agora, vamos juntos para a próxima história. História 2. Meu enteado espalhou boatos sobre minha filha na escola de tênis até que ela desistiu. Então cortei o fundo da faculdade dele, a menos que ele pedisse desculpas. E agora, minha esposa quer ir embora com ele. Oi pessoal, preciso de conselhos sobre minha situação familiar, porque, honestamente, está uma bagunça agora. Minha filha e meu enteado se odeiam, e a situação piorou tanto que minha esposa e eu estamos constantemente no meio das brigas deles. Estamos discutindo muito mais do que antes, e nosso casamento está realmente sofrendo por causa de todo esse drama. Eu simplesmente não sei mais o que fazer. Então aqui está a história. Eu tenho 49 anos e sou casado com minha segunda esposa, Kira, que tem 46. Estamos casados há 4 anos. Ela tem um filho de 20 anos chamado Jill, do primeiro casamento, e eu tenho uma filha de 15 anos, Ellie, do meu. A mãe de Ellie morreu em um acidente de carro quando ela tinha apenas 7 anos. Foi muito difícil para nós dois, mas especialmente para Ellie, já que ela era tão jovem. Tive que assumir o papel de pai e mãe, o que não foi nada fácil. Passamos por muita terapia e lutamos por um tempo, mas, eventualmente, encontramos nosso ritmo como apenas nós dois. Depois de estar sozinho por alguns anos, conheci Kira em um clube de tênis onde nossos filhos tinham aulas. Ela estava divorciada havia algum tempo e parecia muito simpática. Começamos a sair cada vez mais, e as coisas simplesmente se encaixaram entre nós. Ambos estávamos solitários e achávamos que tínhamos encontrado alguém perfeito para compartilhar nossas vidas. Ninguém nos disse como é difícil juntar 2 famílias, especialmente quando as crianças são tão diferentes. Sabíamos que haveria alguns problemas, claro, mas não tínhamos ideia de que se transformaria em um pesadelo. Quando apresentamos nossos filhos, Ellie foi bem legal com tudo. Ela gostou de ter Kira por perto, já que não tinha uma figura materna em sua vida há anos. Ela tinha 11 anos na época e estava passando por todas aquelas coisas de pré-adolescente. Então, ter uma mulher com quem conversar era exatamente o que ela precisava. Kira também era ótima com ela. Elas faziam coisas de garotas juntas, como ir às compras e fazer as unhas. Mas Jill, o oposto total.
Ele tinha 16 anos e agia como um típico adolescente mal-humorado que não se importava com o novo relacionamento da mãe. Mal falava conosco e passava a maior parte do tempo no quarto ou com os amigos. Kira dizia que isso era por causa da influência e da atitude do pai, mas prometia que Jill era um bom garoto no fundo e que eventualmente se acostumaria. Então nos casamos e eles se mudaram para a nossa casa. Foi uma grande melhoria para eles, já que estavam vivendo em um pequeno apartamento, e agora Jill tinha um quarto enorme só para ele na minha casa de 4 quartos. Ellie não estava super empolgada em ter um novo irmão, mas estava disposta a tentar. O problema é que Jill nem sequer tentou ser legal com ela. No início eles apenas se ignoravam, o que, honestamente, não era tão ruim. Achei que, se não estivessem se falando, pelo menos não estariam brigando. Mas então Jill começou a ser um verdadeiro idiota com Ellie. Ele fazia comentários maldosos sobre as roupas dela, ou sobre como ela parecia, só o suficiente para magoá-la, mas não o suficiente para que pudéssemos realmente chamá-lo a atenção. Ellie tentava se defender às vezes, mas ela era apenas uma criança, e ele sempre encontrava maneiras de fazê-la se sentir pior. No início, Kira e eu tentamos ignorar como se fosse algo normal entre irmãos, mas chegou a um ponto em que tivemos que intervir porque Ellie claramente estava tendo dificuldades. Isso só fez Jill ser ainda mais insuportável. Ele agia como se estivéssemos pegando no pé dele sempre que o mandávamos parar. Eu continuava pensando que ele só precisava de tempo para se acostumar com a nova família, mesmo sendo velho o suficiente para saber melhor. E talvez Ellie estivesse decepcionada, porque em vez de ter um irmão mais velho legal que cuidasse dela, ela acabou com alguém que a tratava como lixo. Quando Ellie completou 13 anos, ela começou a se defender mais. E foi aí que as coisas realmente desandaram. Eles brigavam por literalmente qualquer coisa. Quem pegava o controle remoto da TV, de quem era a vez de usar a máquina de lavar, o que teríamos para o jantar. Você nomeia. Kira e eu estávamos constantemente agindo como árbitros e, honestamente, era exaustivo. Passávamos horas tentando resolver as discussões idiotas que geralmente começavam por nada. Eu pensava que as coisas melhorariam quando Jill fosse para a faculdade, mas não. Ele escolheu uma escola a uns 20 minutos de casa, então podia continuar morando aqui. Tentei pressioná-lo a conseguir um emprego de meio período, já que tinha tanto tempo livre à noite e nos fins de semana. Quero dizer, ele nem estava indo tão bem nas aulas, mas era muito preguiçoso para trabalhar. Passava o dia todo em casa jogando videogame e brigando com Ellie. Tava ficando ridículo. As coisas realmente chegaram ao fundo do poço no ano passado, quando Ellie trouxe uma amiga para estudar. Jill desceu as escadas e começou a fazer comentários horríveis sobre a aparência dela. Quando Ellie mandou que ele se desculpasse, ele se voltou contra ela e começou a chamá-la de gorda e feia. Isso se transformou em uma enorme discussão na sala de estar. Kira tentou fazer Jill pedir desculpas, mas ele saiu pisando duro como uma criança de 5 anos fazendo birra. A coisa toda foi um desastre completo, e a amiga de Ellie nunca mais voltou depois disso. Kira ficou arrasada e pediu desculpas às meninas, mas o estrago já estava feito. Quando cheguei em casa e soube o que tinha acontecido, decidimos que já era suficiente. Kira sugeriu terapia familiar, que parecia nossa última opção naquele ponto. Jill fez um escândalo por ter que ir, dizendo que não estava louco e não precisava de terapia. Tivemos que cortar sua mesada para que ele comparecesse. Mas ele ficou lá com os braços cruzados o tempo todo, recusando-se a participar. Dinheiro jogado fora, já que ele não tentou de jeito nenhum. A única coisa boa que saiu da terapia foi que realmente ajudou a relação entre Ellie e Kira. Elas estavam se afastando por causa de todo o drama de Jill, e as sessões deram a elas a chance de conversar. Mas todo o resto ficou exatamente igual. Ano após ano, Kira e eu tentamos fazer com que eles se dessem bem, mas nada funcionava. Basicamente desistimos e apenas esperávamos que Jill se mudasse para a faculdade, mas claro, isso também não aconteceu. Olha, sempre tentei ser justo com Jill. Não sou um daqueles padrastos que expulsam os enteados assim que completam 18 anos. Na verdade, eu esperava que ele terminasse a faculdade, arranjasse um emprego decente e saísse por conta própria. Mas o que ele fez na semana passada foi tão errado que estou seriamente questionando se trazê-lo para nossas vidas foi um grande erro. Ambos os filhos frequentam uma escola de tênis, o mesmo lugar onde conheci Kira.
Na verdade, ambos são bons jogadores, embora Jill seja um pouco mais avançado, já que é mais velho. Ultimamente, ele tem tornado a vida de Ellie um inferno absoluto lá. Ele começou a espalhar todos esses rumores sobre ela para todo mundo na academia. No início, eram apenas coisas estúpidas, mas depois ele foi longe demais. Na última terça-feira, Ellie voltou da prática completamente arrasada. Ela correu direto para o quarto, trancou a porta e não queria falar com ninguém. Ela até faltou à escola no dia seguinte, o que foi super estranho, porque ela geralmente é uma aluna muito dedicada e nunca perde um dia, a menos que esteja realmente doente. Quando tentamos perguntar a Jill o que tinha acontecido, já que ele também estava na prática, ele apenas ficou sentado com aquele sorriso presunçoso no rosto, o que me deixou extremamente irritado. Soube imediatamente que ele tinha feito algo muito ruim. Tive que ir trabalhar no dia seguinte, mas não conseguia parar de me preocupar com Ellie. Quando voltei naquela noite, olhei pela janela e a vi apenas sentada lá, escrevendo em seu caderno. Ela ainda não saía do quarto, nem comia nada. Kira e eu estávamos apavorados, mas achamos que pressioná-la a falar poderia piorar as coisas, então recuamos e demos espaço. Toda a situação estava começando a me assustar muito. Nunca tinha visto se fechar assim antes. Naquele jantar, Kira tentou perguntar a Jill novamente se ele sabia o que estava acontecendo com Ellie, já que ela estava bem até a prática de tênis. Ele simplesmente disse não e continuou comendo. Mas então o peguei sorrindo, como se estivesse curtindo uma piada particular. Foi aí que tive 100% de certeza que, seja o que fosse que estivesse errado com Ellie, esse idiota estava por trás disso. Ele nem conseguia esconder o quanto estava satisfeito consigo mesmo. Eu não aguentava mais e finalmente o confrontei ali mesmo, na mesa de jantar. Perguntei diretamente o que ele sabia sobre tudo isso, avisando que era melhor não estar envolvido. Sua resposta foi tão arrogante. Ele apenas sentou ali e disse que era só uma brincadeira inofensiva, como se não fosse nada demais o fato de Ellie estar chorando no quarto o dia inteiro. Kira interveio, exigindo saber que tipo de brincadeira era essa. Jill apenas deu de ombros e disse que tinha espalhado algumas fofocas. Quando Kira insistiu para que ele explicasse, ele perdeu completamente a paciência e começou a gritar que estávamos exagerando, chamando Ellie de bebê chorão. Disse para ele moderar o tom e a maneira como estava falando conosco, mas ele apenas se levantou e saiu da casa, como sempre faz quando é chamado à atenção. 20 anos e ainda fazendo birra quando não consegue o que quer. Era simplesmente ridículo. Depois do jantar, subi para o quarto de Ellie e bati. Ela devia ter ouvido todos os gritos lá embaixo, porque finalmente abriu a porta. Ela estava encolhida no sofá, parecendo completamente miserável. Disse a ela que sabíamos que Jill estava por trás do que aconteceu, e perguntei o que estava acontecendo. Ela começou a chorar imediatamente. Kira foi até ela para consolá-la, enquanto finalmente nos contava o que Jill havia feito. Ele estava dizendo a todos na prática que ela tinha uma grande queda pelo treinador e que estava flertando com ele para conseguir mais tempo de prática. O treinador era um cara muito alto, com cerca de 1,93 metros, enquanto Ellie tem apenas 1,62 metros. Agora, todos na prática de tênis estavam fazendo piadas sobre ela tentando paquerar um cara mais velho, com o dobro da altura dela e 2 vezes a idade dela. Ela explicou, entre lágrimas, que não estava flertando de forma alguma. Apenas era educada e respeitosa, ao contrário de alguns dos outros alunos que discutiam com ele. Me partiu o coração vê-la assim. Ellie sempre foi uma garota doce e tímida, que só quer trabalhar duro e dar o seu melhor em tudo. Ela nunca gostou de drama ou de causar problemas, e agora Jill tinha arrastado o nome dela na lama e a humilhado na frente de todos na escola de tênis. Ela estava absolutamente devastada. Ver minha filha assim, chorando, me deu vontade de abraçá-la e de socar Jill ao mesmo tempo. Enquanto ainda tentávamos assimilar tudo o que Jill havia feito, não percebemos que ele estava do lado de fora da porta de Ellie, ouvindo tudo. Esse idiota teve a coragem de entrar no quarto rindo da situação. Kira perdeu a paciência e começou a gritar com ele, perguntando o que havia de errado com ele para fazer algo assim. Mas Jill apenas ficou lá rindo, dizendo que todos na escola de tênis acharam hilário, e continuou falando como se estivesse orgulhoso de ter humilhado sua meia-irmã de 15 anos. Perdi completamente o controle.
Estava tão perto de bater nele de verdade, foi o quanto fiquei irritado. Apenas comecei a gritar para ele sair de casa antes que eu fizesse algo do que me arrependeria. Ele tentou dizer algo provocativo, mas continuei gritando até que ele saiu. Pedi a Kira para me deixar um tempo a sós com Ellie. Depois que todos saíram, apenas abracei minha filha e disse o quanto lamentava por ter trazido Jill para nossas vidas. Senti tanta culpa por tudo que ela tinha passado por causa dele. Mas Ellie, sendo a menina incrível que é, me disse que não era minha culpa. Era tudo culpa de Jill e seu comportamento horrível. Mesmo quando estava sofrendo tanto, ela ainda tentava me fazer sentir melhor. Não conseguia parar de pensar em como me sentia culpado por ter colocado Ellie em meio a todo esse drama. Ela é seriamente a melhor filha que alguém poderia pedir. A maioria dos adolescentes culparia os pais por trazer um meio-irmão terrível para suas vidas, mas não Ellie. Fiz questão de que ela comece algo e prometi que resolveria essa bagunça de alguma forma. Mais tarde naquela noite, conversei com Kira no nosso quarto sobre o que aconteceu. Ela também estava muito preocupada com Ellie. Isso não era mais apenas uma briga comum entre irmãos. Jill estava claramente intimidando ela, e ambos sabíamos que precisávamos fazer algo sério antes que as coisas piorassem ainda mais. Na manhã seguinte, Kira tentou conversar com Jill. Ela disse diretamente que o que ele fez com Ellie foi cruel e que ele precisava pedir desculpas. Também disse que ele tinha que contar a todos na escola de tênis que havia inventado aqueles boatos e garantir que isso nunca mais aconteceria. Mas Jill apenas me olhou com aquela atitude de sempre, como se eu estivesse forçando sua mãe a dar a bronca. Então ele começou a gritar, dizendo que não ia se desculpar por algo que chamou de piada. Disse que se Ellie não conseguia lidar com isso, o problema era dela, não dele. Recusou-se a retirar qualquer coisa do que disse. O garoto literalmente não sentia nenhum remorso por ter humilhado a meia-irmã na frente de todos que ela conhecia na escola de tênis. Eu estava ficando cada vez mais frustrado. Isso não era mais teimosia de adolescente. Era pura maldade. Eu pago por tudo, desde que me casei com a mãe dele. A faculdade, as aulas de tênis caras, roupas, celular, tudo. Tratei-o como se fosse meu próprio filho, e é assim que ele age. Ele não conseguia nem admitir que tinha feito algo errado. Então disse diretamente, ou ele pedia desculpas, ou enfrentaria as consequências. Ele riu e perguntou o que eu faria se o colocaria de castigo como uma criança. Foi quando eu disse que pararia de pagar pela faculdade dele. Isso tirou o sorriso do rosto dele. Ele tentou usar sua velha tática, dizendo que a mãe não deixaria eu fazer isso. Até Kira ficou chocada quando eu disse aquilo. Definitivamente, ela não esperava isso. Mas ela me apoiou, dizendo que ele precisava consertar essa situação se não quisesse lidar com as consequências. Mas Jill fez o que sempre faz. Saiu da casa batendo a porta como uma criança mimada. Kira mais tarde me perguntou se eu estava mesmo falando sério sobre cortar a faculdade dele. Eu disse que sim, se ele não pedisse desculpas e consertasse a situação, eu pararia de pagar pela faculdade. Ela começou a ficar nervosa, dizendo que não podíamos prejudicar o futuro dele por causa disso. Eu disse que era simples, ele só precisava ter a coragem de pedir desculpas. Ela ficou em silêncio depois disso, porque ambos sabíamos que Jill era orgulhoso demais para admitir que estava errado. Ainda não contei essa parte a Kira, mas honestamente acho que continuar pagando pela faculdade dele é jogar dinheiro fora neste ponto. O garoto não se importa com a escola de forma alguma. Ele só foi para a faculdade para que ninguém esperasse que ele arrumasse o emprego. Demorou 4 anos para terminar o ensino médio e ele está no primeiro ano de faculdade há 2 anos. Tipo, por que estou pagando por isso? Quero muito que ele aprenda que não pode tratar as pessoas como lixo e sair impune disso. Mas minhas únicas opções reais são cortar a faculdade ou fazer com que ele pague aluguel para morar aqui. O problema é que estou preocupado que fazer qualquer uma dessas coisas possa prejudicar seriamente meu casamento. Kira já está chateada com a ameaça de cortar a faculdade. Alguém tem ideias melhores para lidar com essa situação? Estou ficando sem opções aqui. Atualização 1. Na verdade, eu cumpri minha ameaça e parei de pagar a mensalidade da faculdade de Jill. Ele continuou sendo um idiota total e nem sequer admitiu que o que fez com Ellie estava errado. A coisa toda foi tão terrível que Ellie acabou desistindo do tênis completamente.
algo que ela adorava fazer desde pequena. Tentei dizer a Kira que precisávamos fazer algo em relação ao comportamento de Jill antes que as coisas piorassem ainda mais, mas ela estava meio perdida em relação a tudo isso. Jill achava que eu estava blefando sobre as mensalidades e que acabaria cedendo, mas ele estava completamente errado. Quando chegou a hora de pagar as taxas do semestre, eu não enviei o dinheiro. A faculdade continuou me ligando e enviando e-mails sobre a mensalidade não paga, mas eu ignorei tudo. Então, literalmente, um dia antes do prazo de pagamento, Jill entrou no meu escritório como se tudo estivesse bem, dizendo: "Cara, quando você vai pagar a mensalidade? O pessoal da contabilidade está me cobrando." Falando comigo como se eu fosse um dos seus colegas de fraternidade ou algo assim. Perdi a paciência e disse diretamente para ele não falar comigo daquele jeito, a menos que quisesse que eu fizesse entender a força. Deixei claro que não pagaria mais um centavo pela sua educação até que ele admitisse o que fez e pedisse desculpas a Ellie. Mas como sempre, ele ainda achava que poderia se safar de tudo. Eu realmente pensei que não poder mais ir à faculdade faria ele cair em si, mas não. Ele apenas me olhou com um ar de irritação e disse: "Você acha que isso vai me fazer pedir desculpas?" E saiu como se não fosse nada. Esse garoto preferiu largar a faculdade a pedir desculpas por ter sido cruel com sua meia-irmã. E então, ele realmente foi e abandonou a faculdade. Kira ficou muito chateada com tudo isso. Ela continuava dizendo que deveria ter intervindo antes e pago a mensalidade sozinha. Achava que eu cederia no último minuto, mas, quando percebeu que eu estava falando sério, ofereceu-se para pagar ela mesma. O problema é que ela não tinha esse dinheiro disponível. Teria que esvaziar sua conta de poupança. Ela até foi à faculdade tentando conseguir mais tempo para pagar, mas Jill já tinha falado com o orientador e abandonado a faculdade quando ela tentou ajudá-lo. Ele inverteu a situação e disse que ela não estava o apoiando e estava escolhendo a mim e a Ellie em vez dele. O engraçado é que, mesmo depois de todo esse drama e do ego gigantesco dele, ele ainda estava morando na minha casa, comendo minha comida e usando meu Wi-Fi. Kira não ganhava muito dinheiro. Antes de nos casarmos, ela e Jill mal estavam se sustentando, vivendo em um pequeno apartamento. Ela teve que trabalhar em 2 empregos para criá-lo. Quando nos casamos, eu disse que ela poderia largar um ou ambos os empregos, se quisesse, e relaxar um pouco, mas ela manteve o emprego só para ter seu próprio dinheiro. Kira ficou completamente arrasada com Jill, abandonando a faculdade. Ela continuava implorando para ele apenas pedir desculpas a Ellie para que pudesse voltar à escola no próximo semestre, mas ele se recusava completamente. Ele simplesmente se firmou na sua teimosia e não cedeu nem um centímetro. Depois de largar a faculdade, ele ficou ainda pior, se é que dá para acreditar. Dormia até meio-dia e passava o dia inteiro jogando videogame ou saindo com os amigos. Não procurava emprego, não tentava assumir nenhuma responsabilidade pela própria vida. O que mais me incomodava era que ele nem tentava descobrir como pagar a faculdade sozinho. Simplesmente desistiu completamente, como se nem valesse a pena tentar se alguém não estivesse pagando por ele. Isso foi apenas o começo de Jill tomando uma má decisão atrás da outra. Eu ficava mais irritado com ele a cada dia. Aqui estava eu, dando tudo a esse garoto, pagando sua educação, proporcionando-lhe um lugar agradável para morar, todas as oportunidades que a maioria das pessoas daria tudo para ter, e ele jogou tudo fora porque seu ego era grande demais para pedir desculpas a uma garota de 15 anos. Depois de vê-lo desperdiçar a vida no meu sofá por semanas, precisei conversar com Kira sobre isso. Disse a ela que precisávamos fazer algo para ensinar uma lição a ele, porque claramente cortar a mensalidade da faculdade não funcionou. Ele nunca se importou com a faculdade de qualquer forma. Então perdê-la não era realmente uma punição para ele. No dia seguinte, Kira e eu nos sentamos com Jill e dissemos que ele precisava arranjar um emprego, já que não estava mais na escola. Dissemos que ele não podia simplesmente ficar sentado em casa o dia todo, esperando que nós o sustentássemos para sempre. Esse garoto estava literalmente no celular enquanto falávamos com ele, e nem se deu ao trabalho de olhar para cima, apenas disse: "Estou trabalhando nisso", como se estivéssemos interrompendo seu importante tempo nas redes sociais. Chamei a atenção dele ali mesmo, dizendo que não, ele não estava trabalhando em nada. Ele só estava esperando que eu continuasse jogando dinheiro nele, como sempre.
Mas isso não iria mais acontecer. Então, esse gênio revirou os olhos e disse que ia começar seu próprio negócio. Só precisava que eu emprestasse dinheiro a ele. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Esse garoto tinha acabado de abandonar a faculdade, que eu estava pagando. Estava morando de graça na minha casa e agora tinha a ousadia de me pedir dinheiro para começar um negócio. Quando perguntei se ele estava falando sério sobre querer mais dinheiro depois de tudo que tinha feito, ele simplesmente me olhou nos olhos e disse sim, por que não? Como se eu lhe devesse algo. Aquilo foi a gota d'água para mim. Tentei ser legal, tentei ajudar, tentei tudo o que podia pensar, mas ele claramente não tinha nenhum respeito por mim ou por qualquer outra pessoa nesta casa. Então dei a ele duas opções. Ou começava a pagar aluguel e uma parte das contas, ou saía. Ele apenas gritou tá bom e saiu pisando duro, como sempre. Achamos que talvez isso finalmente o motivasse a procurar o emprego, mas não. Ele continuou fazendo o mesmo nada o dia inteiro. Disse a ele que tinha um mês para arranjar um emprego e começar a pagar uma parte das despesas. Ele agiu como se tivesse todo o tempo do mundo e ignorou tudo o que eu disse. Um mês se passou e absolutamente nada mudou. Perguntei se ele tinha arranjado um emprego e ele apenas disse não, como se não fosse nada importante. Então disse a ele para fazer as malas e sair. Você deveria ter visto a cara dele. Ele me olhou como se eu estivesse falando em uma língua alienígena. Ele teve a ousadia de perguntar se eu estava o expulsando. Expliquei que não se tratava de expulsá-lo, mas de ele ser um adulto agora e ter que fazer escolhas de adulto. Se ele não ia ajudar a pagar por nada, não poderia continuar morando aqui de graça. Foi então que ele perdeu completamente a paciência e começou a gritar que eu não era seu pai de verdade. Então não podia dizer o que ele tinha que fazer. Não recuei e disse diretamente que não. Eu não era seu pai biológico, mas eu era o dono da casa em que ele estava morando e o responsável por sustentá-lo todo esse tempo. E isso estava acabado a menos que ele começasse a contribuir de alguma forma para esta casa. Sua escolha era simples: ou ajudava a pagar as coisas, ou saía. Jill foi para o quarto pisando duro, batendo todas as portas pelo caminho. Poucos minutos depois, ele desceu com as malas feitas e simplesmente saiu. Nem sequer se despediu da própria mãe, apenas saiu assim. Kira ficou completamente arrasada desde que ele saiu. Ela tem chorado por dias, e enquanto estou fazendo o melhor que posso para estar ao lado dela, também sei que fizemos a coisa certa. Não podíamos continuar deixando ele sair impune por tratar todos como lixo. Em algum momento ele precisa crescer e assumir a responsabilidade por suas ações. Então, durante uma das nossas conversas sobre toda essa situação, Kira disse algo que me atingiu em cheio. Ela me disse que gostaria de ter ido embora com ele. Quando perguntei o que ela queria dizer, ela disse que sabia que o que Jill fez estava errado, mas ele é seu filho e ainda é jovem. Ela sente que o abandonou. Ele não atende nenhuma de suas ligações, e ela está preocupada, sem saber onde ele está ou se está seguro. Não vou mentir, aquilo realmente me deixou sem palavras. Quero dizer, eu entendo. Ele é o filho dela e ela o ama. Não importa o que. Mas eu pensei que estávamos na mesma página sobre fazer com que ele enfrentasse as consequências pela primeira vez na vida. Entendo que isso seja muito difícil para ela como mãe, mas ter ele por perto estava tornando todos os outros infelizes. Tenho me perguntado se fui longe demais. Será que fui o vilão por finalmente impor limites em relação ao comportamento dele? Atualização 2. Hora de mais uma atualização sobre toda essa bagunça. Depois daquela conversa sobre ela querer ir embora com Jill, as coisas ficaram muito tensas entre mim e Kira. Quase não conversamos por uma semana. Ellie tentou se manter fora disso, ocupando-se com a escola e ficando em seu quarto, mas eu podia ver que ela também estava sentindo toda a tensão. Finalmente não consegui mais lidar com o silêncio. Eu precisava saber onde estávamos, então perguntei diretamente a Kira se ela realmente estava planejando me deixar e ir atrás de Jill. Ela parecia absolutamente exausta, com os olhos vermelhos de tanto chorar, e me disse que honestamente não sabia. Disse que me ama, mas Jill é seu único filho, e ela sente como se o tivesse abandonado. Tentei explicar que isso não era sobre abandoná-lo, mas sobre finalmente fazer com que ele enfrentasse algumas consequências e aprendesse a ser responsável pela primeira vez na vida. Se ela continuar salvando toda vez que ele cometer um erro,
Ele nunca vai crescer ou mudar seu comportamento. Kira admitiu que eu tinha razão, mas disse que isso não tornava as coisas mais fáceis. Explicou que, quando se trata de seus filhos, às vezes você sabe o que é certo, mas seu coração não se importa. Você só quer protegê-los, não importa o que. Ser mãe significa que às vezes a lógica sai pela janela quando seu filho está envolvido, mesmo que eles estejam errados. Eu entendo de onde Kira está vindo, mas não sei mais o que fazer. Definitivamente não vou implorar para que Jill volte para casa. Isso só ensinaria a ele que pode fazer qualquer coisa e sair impune. Se ele voltasse e realmente pedisse desculpas por como tratou Ellie, talvez pudéssemos resolver algo. Mas todos sabemos que isso não vai acontecer. O ego dele é grande demais para admitir que fez algo errado. Atualização 3. Já se passaram cerca de 3 meses desde que tudo aconteceu. Kira finalmente teve notícias de Jill depois de tentar entrar em contato com ele 1 milhão de vezes. Aparentemente, ele está dormindo no sofá de um amigo na cidade vizinha. Ainda não admite que fez algo errado, mas pelo menos conseguiu um emprego de meio período. Então isso é alguma coisa. Acho que a maior mudança foi em Ellie. Ela finalmente está começando a agir como ela mesma de novo, agora que Jill se foi. Ela até me disse ontem que quer voltar a jogar tênis, o que é enorme. As coisas entre mim e Kira ainda estão bastante difíceis. Estamos tentando superar isso porque eu realmente amo. Só espero que, eventualmente, ela veja que expulsar Jill não foi uma punição, mas uma tentativa de forçá-la a finalmente crescer e assumir a responsabilidade por suas ações. Às vezes ser pai significa fazer escolhas difíceis, mesmo quando dói. Obrigado a todos por ouvirem toda a minha história. Espero que ela tenha trazido para vocês muitas emoções. Ficarei muito feliz e honrado em receber os comentários de vocês. Não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se para não perder nenhuma história interessante. Moi ama muito vocês.